Use bem o seu livre-arbítrio para entendermos por que Deus tem permitido o sofrimento e o que Ele fará a respeito. Temos de saber como Ele nos criou. Deus fez mais do que simplesmente nos dotar de um corpo e um cérebro. Ele nos dotou também de qualidades mentais e emocionais especiais. Um componente básico de nossa constituição mental e emocional é o livre-arbítrio. Sim, Deus implantou em nós a liberdade de escolha. Foi certamente uma dádiva maravilhosa da sua parte. Agora vejamos como o livre-arbítrio se relaciona com o fato de Deus permitir o sofrimento. Para começar, pense no seguinte: você gostaria de ter a liberdade de escolher o que irá fazer ou dizer, ou o que irá comer ou vestir? Que espécie de trabalho você fará? Também onde e como viverá? Ou você prefere que alguém lhe ditasse cada palavra ou ação em todo instante da sua vida? Ninguém, nenhuma pessoa normal deseja que o controle sobre a sua vida lhe seja tirado de maneira tão completa. Por que não? Por causa da maneira como Deus nos fez. A Bíblia nos diz que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Uma das faculdades de Deus é a liberdade de escolha. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus nos deu a habilidade de pensar, de avaliar as coisas, de tomar decisões e de distinguir o certo do errado. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Assim, o livre-arbítrio se basearia numa escolha inteligente. Não fomos feitos como robôs que não pensam sem vontade própria. Também não fomos criados para agir por instinto como os animais. Para mostrar quanto Deus se importava, além da dádiva do livre-arbítrio, nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam tudo do que alguém razoavelmente poderia desejar. Foram colocados num amplo paraíso, semelhante a um parque. Tinham fartura material, tinham mente e corpo perfeitos, de modo que não precisavam envelhecer, ficar doente ou morrer. Poderiam ter vivido para sempre. Teriam filhos perfeitos que também poderiam ter um futuro feliz e um trabalho satisfatório de, por fim, transformar a terra num paraíso. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 30, e no capítulo 2, versículo 15. Mas tensionava Deus que o livre-arbítrio fosse sem limites?
uma cidade bem movimentada, sem nenhuma lei de trânsito, onde todos pudessem dirigir em qualquer sentido e a qualquer velocidade. Gostaria de dirigir em tais condições? Claro que não, pois isso geraria confusão no trânsito e certamente resultaria em muitos acidentes. O mesmo se dá com a dádiva divina do livre-arbítrio. A liberdade irrestrita significaria anarquia na sociedade. É preciso que haja leis que governem as atividades humanas. A palavra de Deus diz: comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Nós fomos feitos para ter a máxima felicidade quando nos sujeitamos às leis de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo do 35 ao 40. Suas leis, mais do que qualquer lei feita por humanos, fornecem a melhor orientação. Eu, Jeová, sou teu Deus, aquele que te ensina a tirar proveito, aquele que te faz pisar no caminho em que deves de andar. Estas palavras estão em Isaías, capítulo 48, versículo 17. Os humanos não foram criados para ser independentes de seu Criador e ainda assim ter êxito. O profeta Jeremias diz: não é do homem terreno o seu caminho, não é do homem que anda ao dirigir no seu passo. Depois ele comenta: corrige-me, oh meu Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 23 e 24. Portanto, de todos os modos, os humanos foram criados para viver sobre o governo de Deus e não sobre o seu próprio. A obediência às leis de Deus não seria um fardo para nossos primeiros pais. Em vez disso, promoveriam o bem-estar deles e da inteira família humana. Se o primeiro casal se tivesse conservado dentro dos limites das leis de Deus, tudo teria sido bom. Na verdade, estaríamos agora vivendo num maravilhoso paraíso de prazer, como amorosa e unida família humana. Não haveria nem maldade, nem sofrimento e nem morte. Então, o que saiu errado? O que aconteceu para estragar o excelente começo que Deus deu aos nossos primeiros pais? Porque em vez de paz e harmonia de um verdadeiro paraíso, vem prevalecendo há milhares de anos a maldade e o sofrimento. Por quê? O motivo disso é que Adão e Eva usaram mal a sua liberdade de escolha. Perderam de vista o fato de que não foram criados para ser bem-sucedidos, separados de Deus e das suas leis. Eles decidiram tornar-se independentes de Deus, pensando que isso melhoraria a sua vida. Portanto, ultrapassaram os limites do livre-arbítrio fixados por Deus, conforme Gênesis capítulo 3, tornando-se
o homem independente de Deus, eles escolheram esse caminho da sua livre vontade, de modo que Deus permitiu isso. Por conseguinte, Deus deu ao homem rédeas soltas até os dias de hoje, para mostrar, sem sombra de dúvida, se o governo humano pode dar certo ou não, usando de toda da sua liberdade de escolha, ao invés de escolher a bondade e a paz, escolheram a maldade e o sofrimento. Deus deu a sua lei a Adão, quando este era perfeito, e ainda assim Adão quebrantou egoístamente a lei divina. É por isso que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, sofrendo nas mãos dos governos escolhidos por nosso livre-arbítrio. As leis de Deus hoje estão na Bíblia. Tudo o que necessitamos saber para ter uma vida feliz está neste livro. Portanto, saibamos usar bem nosso livre-arbítrio. Até o próximo vídeo. E que Deus nos abençoe a todos.